Muito boa tarde. Nossa live de domingo. Nosso encontro no primeiro dia da semana para começarmos bem. Não há nada mais importante do que começar bem alguma coisa. E a gente começa bem, todas as iniciativas começam bem, se nós nos preocuparmos com as ferramentas. Assim sabem todos os trabalhadores, não é mesmo? Um motorista profissional sabe que o seu dia começa checando os pneus, checando o óleo do motor, checando a gasolina, checando os principais pontos do carro. Uma cozinheira tem confiança que a sua última providência foi limpar as panelas, os talheres, os recipientes, as vasilhas, que deixou em ordem a sua cozinha antes de encerrar as atividades anteriores. Mesmo assim, antes de usar uma faca, dá aquela olhadinha, antes de usar uma vasilha, dá uma checada, uma panela, porque todas as pessoas que querem fazer um trabalho de qualidade conferem primeiro seus instrumentos. Quem vai descascar um abacaxi tem como primeira tarefa ver se a faca está afiada e, se não estiver, afiar a faca. Nós somos o instrumento, o veículo, a faca tão necessária, cujo fio é tão necessário para nós descascarmos o abacaxi das nossas vidas, para nós fazermos as viagens, para nós nos aprontarmos nossa nutrição, para nós descascarmos o abacaxi das nossas vidas. Nós precisamos estar bem para as coisas acontecerem bem. Ou, como muito melhor coloca Jesus, buscai antes, nota o antes, busque antes o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Então, antes de qualquer iniciativa, antes de começar o dia, antes de ir para qualquer momento, qualquer fase da sua vida, porque tudo tem uma transição. Quem acorda está transitando do mundo dos sonhos para o mundo da realidade, e ali cabe um rito de passagem. Quem sai de casa para o trânsito vive um rito de passagem. Quem vai do trânsito ao trabalho vive um rito de passagem. Todas essas passagens precisam ser preparadas, precisam ser trabalhadas naquilo que é essencial, que é sempre como eu estou agora. Antes de ir para o trânsito, como eu estou agora. Antes de levantar da cama, como eu estou agora. Porque assim, uma noite mal dormida, uma noite de pesadelo, se você faz essa pergunta, estou sob as impressões, sob as sombras de uma noite de pesadelo. Quando você faz a checagem, você toma atitudes. Você vigia a si mesmo e você melhora a sua sintonia com a oração. Vigiai e orai. Jesus é muito prático. Jesus é muito prático.
Nós aqui estamos fazendo isso. Antes de começar a semana, estamos nos vigiando e nos harmonizando, nos habilitando a melhor semana possível. Que assim seja para todos nós. Muito bem-vindos todos os amigos que têm essa lucidez tão cristã, que é de vigiar e orar, que é de buscar antes o reino dos céus, a harmonização interior, para depois realizar as suas iniciativas. Por isso é tão importante o Evangelho no lar, por isso é tão importante a oração antes de dormir e antes de começar o dia, antes das refeições. Claro que não precisam ser longas orações, apenas um pensamento de gratidão pela noite bem dormida, gratidão por ter acesso à comida, de busca do melhor estado de alma para bem enfrentar o trânsito, para bem enfrentar os desafios do trabalho. Algo simples, mas que elevando a nossa vibração nos permita praticar bem, buscar o sucesso, buscar a vitória em cada etapa da vida, que nem sempre é a vitória do mundo, quase nunca, mas é a vitória de sorver, de perceber as lições do momento, o carpe diem que falavam os romanos. Carpir o dia, extrair do dia o que ele tem de melhor. No nosso caso, extrair da semana o que ela tem de melhor. E para isso, extrair desse momento o que tem de melhor. Que a nossa oração de abertura seja essa. Deus nos ajude. Amigos espirituais, coordenadores do trabalho, espíritos protetores, nos ajudem a extrair desse dia, desse momento, o que ele tem de melhor, nos habilitando pela boa sintonia a extrair da semana, a extrair do tempo em que estamos vivendo o que ele tem de melhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem-vindos a todos os amigos, Beth, Isabel, Cristiane, João, Cássia, Bárbara, Maria José, todos muito bem-vindos para esse momento em que nós estamos. Hoje queremos pensar o gerenciamento dos erros. Como bem gerenciar os erros? E por que esse tema? Em primeiro lugar, precisamos entender o porquê do tema. Nós não estamos na Terra a passeio, concordam? Claro que não. A Terra é um hospital, a Terra é uma escola, não importa. Nós não viemos à Terra a passeio. Ao contrário do que pensam a grande parte das pessoas que integram as redes sociais, que postam bebidas, comidas, alegrias, amigos, passeios. Nós não viemos à Terra a passeio. Nada contra a alegria é fundamental na vida, mas certamente não é o eixo, certamente não é essa alegria superficial, sensorialista, do agrado aos nossos desejos, mas sim a alegria do atendimento às nossas necessidades, aquela que nós mais devemos buscar. Busquemos essa alegria aqui, agora, na semana, no mês, nessa encarnação tão importante para todas as nossas vidas. Pois se nós não viemos a passeio, viemos porque nós somos aquela turma de recuperação, que é a metáfora perfeita para nós entendermos a transição planetária, da classe que nós começamos o ano, ou bem dizer, com a humanidade que nós começamos esse ciclo, uma boa parte delas já aprendeu Jesus Cristo. Já aprendeu o básico do amor, o viver em serviço compassivo, em servir o próximo através da compaixão.
Esses que aprenderam não precisam mais estar encarnando na Terra, estão servindo a Jesus nesse momento e servindo a nós todos, porque nunca o mundo espiritual esteve tão debruçado sobre a humanidade. Todos os que conseguiram ir bem nas provas, alcançando a média, alcançando um ótimo aproveitamento nas lições, hoje servem a Jesus, servem a nós, para que tenhamos uma boa hora nesse nosso parto do homem novo. Que esse homem velho consiga dar à luz um homem novo. São essas parteiras trabalhadoras de Jesus, esses parteiros, esses médicos e parteiras que nos assistem nesse momento crítico, e a eles a nossa homenagem, a nossa gratidão. Muito bem, que nós tenhamos essa alegria de dar à luz. Uma alegria, um alívio, uma certeza de termos ido bem no momento crítico. Pois nós, se estamos aqui e erramos tanto, se não aprendemos a lição básica da fraternidade, o caminho da fraternidade, que é a compaixão, a empatia, o serviço, estamos aqui para aprender os rudimentos disso, ainda que seja só os rudimentos. Para isso, porém, nós precisamos de um mecanismo fundamental: aprender a gerenciar os erros. Porque se nós erramos tanto, a nossa tendência é continuar errando. A lei da inércia não é uma lei da física apenas, não serve apenas para os objetos, mas também para o comportamento humano. Então a nossa tendência ao vir para essa encarnação é repisar, é repetir os erros que temos cometido. Para que assim não seja, para que nós consigamos não repetir os erros, nós precisamos aprender a gerenciar os erros. E para isso hoje veio para nós, nesse livro Boa Nova, que tanto nos inspira os nossos melhores momentos aqui, Chico Xavier e Humberto de Campos, veio o capítulo 24, A Ilusão do Discípulo. Opa! A ilusão do discípulo. Caramba, que dificuldade. É que é espelho, né? Aqui, consegui. A Ilusão do Discípulo, no capítulo 24 do livro Boa Nova de Chico Xavier, nos é apresentada a ilusão de Judas, e numa reflexão maior, nós podemos ver em Judas por um lado, mas em Pedro do outro lado, duas atitudes no gerenciamento dos erros. Foram os discípulos que na hora extrema de Jesus mais erraram. Todos os discípulos praticamente, exceto João, que ficou ao pé da cruz junto com as mulheres, ao lado, abraçado a Maria, testemunhando publicamente o seu compromisso, o seu laço com Jesus. Fora esse discípulo, todos os outros dispersaram, mas os dois que mais erraram com Jesus, diga-se de passagem, os dois cujo erro foi anunciado pessoalmente, diretamente pelo próprio Mestre, foram Judas e Pedro. Ainda essa noite tu me negarás 3 vezes, disse Jesus a Pedro, e anunciou na Santa Ceia, deixou claro a Judas que sabia que ele o estava traindo, como um alerta para que tal não acontecesse tanto para um quanto para outro. Mas eles permaneceram, eles afundaram, eles teimaram no erro. Nós também temos essa alternativa.
Certamente temos teimado no erro nas vidas passadas e podemos continuar teimando no erro nesta vida. Pode ser, é bem provável que até aqui nós já tenhamos teimado nos erros em que afundamos nas vidas passadas. Que fazer? Que fazer diante da teimosia no erro? Agora que nós estamos tomando consciência dessa trajetória e que estamos refletindo em como gerenciar a massa falida, como gerenciar o erro, como gerenciar os nossos equívocos nesse momento, porque lamentar, nos punir, nos achar indignos, afundar numa autoimagem negativa de indignidade é, sim, uma alternativa triste, terrível, que a humanidade tem se colocado. Outra alternativa é assumir o seu erro perante a sua consciência e caminhar com a sua consciência, com Deus que mora em nós, com Jesus, com o amor, para uma vida em serviço compassivo. Os erros humanos estão colocados claramente nesses dois exemplos. Judas, diante de Jesus, que era a vontade de Deus, optou pela sua própria vontade, imaginando uma emancipação, uma independência política de Jerusalém, de Israel frente a Roma, como na verdade a grande maioria, se não a totalidade, daqueles que pensavam no Messias libertador político e militar. Mas Judas levou esse pensamento às últimas consequências e, vendo que Jesus não caminhava para aquela libertação política e militar, achando-se o sábio, achando-se acima de Jesus, acima da vontade de Deus, conduziu a sua vida por uma distorção muito comum entre nós todos, que é o seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Buscou colocar Jesus numa situação sem saída, onde ele demonstraria perante o Sinédrio, perante as grandes autoridades, perante Roma e o Sinédrio, as suas maravilhosas capacidades, o seu incrível poder. Imaginava Judas que, colocando Jesus numa situação sem saída, ele iria usar das suas tremendas capacidades para, realizando seus milagres perante o Sinédrio, perante Roma, o governador de Roma, Pôncio Pilatos, ele iria dessa forma paralisar, conquistar, tomar todos os poderes pela imposição do milagre. Como isso aconteceu? O que aconteceu? É claro que não deu certo, sem que Judas pudesse entender o porquê. Jesus se recusou a debater, muito menos a fazer os seus milagres, mas a debater, a disputar com o Sinédrio e com Pôncio Pilatos, permanecendo em silêncio enquanto era injuriado, acusado, agredido, torturado, humilhado. Permaneceu num incrível silêncio. Pedro,
quando recebeu a notícia de que negaria Jesus 3 vezes, ainda naquela noite onde Judas o trairia e ele seria levado para julgamento, disse que aquilo não aconteceria, que ele jamais negaria o Mestre. E recusando o aviso da consciência do amor de Jesus, ele efetivamente negou 1, 2, 3 vezes e então cantou o galo. E Jesus voltou-se diretamente para os seus olhos, como quem diz: foi o que eu predisse, meu amigo. A consciência do erro caiu para Judas e caiu para Pedro. Quanto eles haviam se equivocado, no momento supremo de Jesus, os dois receberam em si, em profundidade, a consciência do erro, como nós agora. Como nós agora podemos estar conscientes dos nossos muitos equívocos, mas a questão é o que fazer. Diante da consciência do erro, Judas foi buscar os sacerdotes, tomando as 30 moedas de prata com as quais ele tinha recebido para passar a informação de onde estava Jesus, para dirigir os soldados e os representantes do Sinédrio para capturar Jesus. Ele tomou aquelas moedas e quis devolver aos sacerdotes para apaziguar a sua consciência. Mas eles disseram: que temos nós a ver com isso? E não quiseram receber. Que erro é esse de Judas? O erro de tentar se reconciliar diante dos homens, pela lógica dos homens, para as autoridades dos homens, e não se reconciliar perante Deus, perante a autoridade maior da sua própria consciência. Quando nós erramos, nós podemos trabalhar pela reparação dos erros, mas não tentemos, não dependamos da absolvição dos homens. Porque é claro que não é ali que a gente deve ficar bem. É aqui e é com Deus. Diante da negação, diante da isenção dos homens, porque as amizades humanas, quando nós erramos, geralmente se afastam de nós, e as lideranças econômicas, políticas, religiosas dificilmente acolhem os errados. Está aí a igreja que por tanto tempo impedia, e ainda continua sendo refratária, impedia o próprio enterro dos suicidas em Campo Santo, em cemitérios, renegava as famílias, discriminava as famílias. E aí estão os políticos e as pessoas de alta sociedade, os ricos, como lidam mal com os erros, como se apartam das pessoas que caíram de qualquer forma, principalmente nas aparências. Foi ali que Judas buscou a reconciliação. Foi ali que Judas buscou a reparação e, não conseguindo, se matou. Pedro, o que ele fez, como ele gerenciou seus erros? Ele assumiu seus erros. Tomou seus erros, seu erro básico, seu erro profundo, como ferramenta constante de lembrança, como se fosse uma faca encravada no seu peito, a lhe lembrar sempre: não seja arrogante, não duvide dos ditames da vida, das
luzes que a vida te trouxer. Quando a vida te advertir de alguma coisa, como Jesus fez, perceba, aceite, cuidado com arrogância, precavenha-se. E ele usou o seu próprio erro, reconhecido como uma lembrança constante da sua própria arrogância, como um chamamento à humildade, a Jesus, ao serviço. Foi com base nessa atitude que Pedro fundou uma revolução no trabalho com os excluídos em Jerusalém. Jerusalém, antes de Jesus, antes de Simão Pedro, ele destinava, era o costume da época, destinar um lugar longe das cidades onde colocar as pessoas doentes, as pessoas execradas pela sociedade, especialmente os leprosos. Era o Vale dos Impuros. Era ali que eram deixados os leprosos, os muito doentes, aqueles para os quais não se tinha tratamento. Pedro não. Ele fundou a Casa do Caminho, na periferia, mas dentro de Jerusalém. E na Casa do Caminho começou a acolher os doentes. E ali ele promovia curas quando possível. Acolhia e acompanhava os doentes até o fim, quando necessário. A Casa do Caminho foi uma transformação em termos de como lidar com os necessitados e, ao invés de deixá-los morrer longe, acolher, tratar, cuidar, acarinhar, em contato direto com eles. Inspirado em Jesus, aceitando o seu erro, voltou-se humildemente ao serviço compassivo. O que vocês acham dessas alternativas? Não são inspiradoras para nós? O que você acha? Pense, como você tem lidado com seus erros? Fuga ou humildade e serviço? Que esses exemplos calem fundo nos nossos corações. Pois bem, agora, a segunda fase do nosso encontro de domingo é a oração. 18 horas é o momento de nós nos irmanarmos com as grandes correntes de oração do universo e marcharmos juntos com imensos luminares que projetam luzes sobre a Terra, dando também a nossa contribuição, limitadíssima, mas a nossa contribuição, irmanando-nos nessa produção de luz, nessa produção de limpeza, imaginando a Terra muito escura pelo pessimismo, pela descrença, pelo egoísmo, pelas guerras, pela disputa, pelo medo, e nós faxinando, jogando o grande material de limpeza que é o amor, porque o amor cobre a multidão dos erros humanos. Imaginemos vindos de nós o melhor amor, o melhor sentimento, a melhor humildade, a melhor disposição de transformação, como luz que nos inunda por dentro até transbordar, e transbordando nós podemos então irrigar, espalhar por toda a humanidade como gotas de luz que, onde caem, se espalham e eliminam todas as sombras, desengorduram todas as escuridões e as sujeiras. Digamos, com a grande faxineira de Jesus, a grande faxineira do amor, que deixemos que ela nos oriente nesse trabalho de limpeza. Limpemos a terra, limpemos a humanidade, limpemos a natureza, propiciando a sua regeneração.
com as gotas de luz de amor, reconhecendo em primeiro lugar o grande material de limpeza, reconhecendo a grande faxineira que vai nos orientar nesse trabalho e reconhecendo que é esse trabalho de limpeza externa que nos levará à limpeza interna, dizendo: Ave Maria, tu és cheia de graça, o amor que cobre a multidão dos pecados é convosco. Bendita sois vós com todos os devedores, com todos os errados, com todos os equivocados no mundo. Mulheres e homens, brancos e negros, brasileiros e estrangeiros, espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, budistas, ateus. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, esteja conosco, que nós nos integremos no teu trabalho de limpeza, agora, na hora da nossa própria limpeza, na hora da nossa transformação, na hora do nosso parto, do homem novo, que está sendo dado à luz. Que assim seja, graças a Deus. Muito grato, Mãe Maria, muito grato às grandes trabalhadoras de Jesus e de Maria, os grandes trabalhadores, os lanceiros de Maria, toda a corrente, que nós nos integremos a ela como ajudantes dos ajudantes, emitindo esse material que tão bem eles saberão usar para a limpeza, para a cura, para o aprendizado, para a regeneração do planeta. Muito grato a todos, muito grato à Mãe Maria. Agora, na terceira parte do nosso trabalho, vamos nos integrar às questões que os amigos trouxerem para nós, retirando dessa tarde, noite de hoje, tudo o que Deus preparou para nós. Todos os remédios, todas as lições, que nós não peçamos nunca mais o afastamento dos problemas, mas aceitando os problemas, busquemos o que Deus está querendo me ensinar, o que a vida está querendo me curar. A Neide Martinez disse, Jesus disse, não julgue aquele que estiver sem pecado. Que aquele que estiver sem pecado, só ele pode atirar a primeira pedra, não é? Que nós, então, não nos fixemos no erro, seja pela mágoa que nos algema aos erros, seja pela culpa que também nos algema aos erros, sejam os erros praticados pelos outros, sejam os praticados por nós. Percebamos e nos libertemos do erro, abrindo-nos ao acerto. Claro que isso não se trata de não se responsabilizar, mas não se culpar e não culpar os outros. Ao invés de nos amarrarmos ao passado, de indignidade, de baixa estima, nos destinemos ao futuro de reparação, reconciliação e serviço, não é? Como Pedro. E não como Judas. Muito bem, Neide, é isso mesmo, que a gente tem essa lucidez de optar pelo melhor, não é? Amigos e amigas, então aproveitemos
assistamos, observemos, estudemos a nós mesmos, como somos nós no momento da crítica, como nós temos gerenciado os erros. Se querendo nos reconciliar com os homens e fugindo, como Judas, ou se querendo nos reconciliar com Deus, assumindo nossas responsabilidades e reparando os nossos erros em compaixão e serviço. Na prática, se você praticou um aborto, agredindo uma criança, faça do limão uma limonada e passe a ajudar, por exemplo, grávidas que estão vivendo o dilema de uma gravidez indesejada e que tanto precisam de ajuda. Você certamente é a pessoa que mais condições tem de ajudar essas meninas, essas mulheres. Ajude crianças abandonadas. Se você não teve maturidade para se reconciliar de uma mãe, de uma avó, de uma tia, de um tio, de um pai, antes do falecimento, e agora se vê impossibilitado de fazer isso diretamente, faça indiretamente, ajudando idosos nos asilos, idosos no seu prédio, idosos na sua vida. E a cada vez que nós conseguirmos essa lucidez extrema de servir, enderecemos a gratidão que brotará em nosso coração para o coração daqueles a quem nós prejudicamos. Sem nos afundar em baixa estima, ao contrário, assumindo a responsabilidade, aprendendo com os erros e servindo com Jesus. Que essa atitude de Pedro nos inspire, porque foi a atitude também de Judas em encarnações seguintes, onde ele se reconciliou com a sua consciência, vivendo a incompreensão e a repressão dos homens e a traição dos homens na pele de Joana d'Arc. Ele se redimiu. Pedro se redimiu, Maria Madalena se redimiu, Paulo de Tarso se redimiu, e a todos nós serão dadas chances de remissão. Essa agora é clara. E para nós aprendermos, hoje o alto nos oferece o exemplo de Simão Pedro, da redenção pela caridade, da redenção pela fraternidade, da redenção pelo serviço em compaixão. Pense isso, olhe para si mesmo e olhe à sua volta. E encontre as oportunidades que Deus certamente está lhe dando, como a mim também e a todos nós. Graças a Deus, muito obrigado e até a próxima. Nessa semana estaremos juntos às 18 horas, buscando todos os dias fazer a nossa oração. Convidamos os amigos para as lives do Semente de Luz e para comparecerem nas reuniões públicas, porque já voltaram as reuniões públicas do Semente de Luz na João Ramalho 158, São Vicente, São Paulo, às segundas às 15 horas, às terças e quartas às 20 horas, às quintas às 10 da manhã, aos sábados às 16h30 e aos domingos às 19h30. Não se esqueça, faça todos os movimentos que puder para se aproximar do alto, que tanto nos oferece alternativas a todo momento, oportunidades a todo momento. E se você entender que seja importante para você, busque em livros bons, e a gente sugere os nossos, até porque todo o rendimento vai para a Fraternidade Sem Fronteiras. Prudente, a Saúde segundo Jesus, um apoio para você fazer o Evangelho no lar. Saulo e Paulo, uma inspiração com a vida de Paulo de Tarso
para promover você também o seu grande encontro com Jesus, às portas de Damasco, como fez Paulo, e Grãos de Mostarda, reflexões para remover montanhas, que são reflexões curtas, que nos buscam, que nos querem, que nos convidam a uma reflexão diária nas seus rápidos pensamentos sobre o que Deus, o que a vida está querendo nos ensinar com cada situação, a cada momento. Que nós caminhemos juntos. Se vocês estiverem interessados nos livros, entre em contato com a gente, por exemplo, pelo MSN ou nas mensagens, nos comentários aqui abaixo. Estamos à disposição e é muito bom caminharmos juntos nesse momento. Grande abraço, até a próxima, ótima semana para vocês.